não são teus, por isso tu não pode enterrar. Glória a Deus. As virtudes que estão sobre a tua vida não são tuas, por isso que tu não pode abrir mão. Mas quantas vezes a gente desiste de um ente querido? Quantas vezes a gente desiste de um sonho? Quantas vezes a gente larga a mão do arado e olha para trás? Quantas vezes nós estamos na posição de Marta e Maria, sentada na beira de uma mesa, remoendo fracassos, quando na realidade aquilo que você entende por fracasso é o palco da glória de Deus. Porque na hora que eu comecei a louvar esse hino e aquela mulher falou aquilo no altar, eu entendi como uma resposta de Deus. Mas ela disse algo que ficou no meu coração e que agora o Espírito Santo me lembrou. Quando a pedra for tirada da tua vida, tu dá voz, tu dá ouvidos à voz de Deus. Porque quem sai da cova é você. Ele tira a pedra, Ele te chama pelo nome. Mas quem vai sair da cova é você. Você vai dar cada passo. Porque Jesus diz: ei, Lázaro, venha para fora. E Lázaro saiu. Aleluias. E é tão maravilhoso que quando Lázaro sai todo atado, Jesus diz assim: tirem as ataduras dele. Sabe o que é que isso me ensina? Quando você está na cova e você pela fé decide sair dela, porque você ouviu a voz de Deus, Deus levanta homens e mulheres para tirarem as ataduras, porque não tem mais feridas, porque a morte foi vencida. Aleluias. Tu és a própria vida. Diga. Diga na fé, vai. Tu és o Filho de Deus. E me ergues pra vencer. Senhor de tudo em mim. Já ouço a tua voz. Te chamando. Me chamando. Te chamando, te chamando, te chamando. Te chamando, te chamando. Aleluias. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Aleluias! Você pode levantar a mão para o céu? Você pode levantar a mão para o céu? Pela fé, levante a mão para o céu. Diga assim: já não vivo mais eu. Mas diga pela fé, porque se você diz com medo, você não tem ousadia. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Glória a Deus. Aleluia. Assim como essa canção fala, para você ressuscitar dos mortos, Jesus hoje fala para você que Ele não te esqueceu. Não é fácil a gente estar na igreja, não é fácil. Todo culto você tem aquele desânimo: eu vou, eu não vou, eu vou, eu não vou. Mas o Espírito Santo está no teu ouvido: vai. A carne fala: não vai, fica em casa. Mas Jesus quer te ressuscitar. Eu não sei o que Ele viu em mim, não entendo por que me amou. Eu não sou o que devia
assim. Mesmo assim ele me abraçou. Sou pequena, ele tão grande. Eu sou falho, ele é fiel. O que eu mereci era amor, mas ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei porque me escolheu. Mas de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho ele me deu. Eu não sei o que ele viu em ti, não entendo porque te amou. Não sabemos, eu não sou o que devia ser. Mesmo assim ele me abraçou. Sou pequena, ele tão grande é. Somos falhos e ele é fiel. O que eu deveria era morrer, mas ele te prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei Porque me escolheu. mas de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho ele me deu. Se você veio à casa do Pai essa noite, saiba que você é uma pessoa muito especial para Ele. Ou se você está no conforto da sua casa, assistindo esse culto, saiba que você é muito especial para Ele. E que Deus nunca esquece dos seus. Por mais grande que seja a batalha, para você vencer, Deus não desiste de você. Cante esse refrão. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei porque me escolheu. Mas de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho ele me deu. Tudo que eu tenho ele me deu. Tudo que você tem, tudo que você é, tudo que você pode imaginar, foi Deus quem te deu. Toda honra e toda glória seja dada a Ele. Aleluia. Deixa o Espírito Santo tocar teu coração diante dessas palavras que vieram para alegrar você. Querido, a gente nunca imagina qual palavra vem para nos alegrar, porque existem tristezas que são inalegráveis, né? Essa palavra existe? Existem tristezas que são tão profundas, a morte de uma mãe, a perca de um filho. Não existem palavras que consigam consolar isso.
profundeza da depressão e da ansiedade não existem palavras. Algumas pessoas dizem, reage. Mas como eu reajo a algo que não depende de mim? Tudo que eu quero é me livrar dessa dor. É fácil dizer para um depressivo, reage. Difícil é para ele reagir. Mas quando nós encontramos as palavras de vida eterna, nós conseguimos vencer essa vida. Aleluia! A depressão é dessa vida, a ansiedade é dessa vida, a morte é dessa vida. Quando nós formos para lá, não haverá morte, não haverá dor, não haverá depressão, não haverá mágoa, não haverá esses sentimentos que muitas vezes entristecem o nosso coração. Então você tem que estar disposto a abrir mão dessa vida para ser forte para a próxima. Deixa o Espírito Santo hoje levar você a ser forte. Diante da dor que você está sentindo, você pode receber uma palavra que vai mudar você de dentro para fora. Oh, aleluia. Eu largo tudo para viver o tudo. Eu largo o erro para viver Jesus. Eu largo a vida para viver a tua. Oleiro me refaz. Você tem coragem? Então largue tudo. Eu largo tudo pra viver o tudo. Eu largo o raso pra ir mais profundo. Te busco como ar que preciso respirar. Quebra-me. Quebra-me quantas vezes quiser. Levante suas mãos e diga, me refaz. Me refaz. Me refaz. Me refaz. Me ensina a ser como tu és, Jesus. Eu abro mão. Eu largo tudo pra viver o tudo. Eu largo o erro pra viver Jesus. Oh, aleluia. Eu largo a vida pra viver a tua. Oleiro me refaz. Eu não tenho medo disso, querido. Oh, aleluia. Pois largo tudo pra viver o tudo, sem medo do profundo. Eu largo o raso pra ir mais profundo. Diga, eu te busco, Senhor. Te busco como o ar que preciso respirar. Quebra-me quantas vezes quiser. Cante, vá. Me refaz. Me
sem medo algum. Me leva, Me ensina a ser. me ensina a ser como tu és, Eu quero ser Senhor amado, como um vaso das mãos do oleiro. Quebra minha vida e faças de novo. Eu quero ser. É o que eu mais desejo, Senhor. Eu Quero ser. É mais que um desejo meu. Eu sei que é um desejo teu também, Jesus. Como tu queres, como tu queres, meu Senhor, Senhor amado. Tu és oleiro, tu és e eu vaso. E eu vaso. Pega minha vida Quebra minha vida e faças de novo. e Faças de novo. Eu quero ser. eu quero ser. Eu quero ser. Eu quero ser um vaso novo. Me refaz, diga. Me refaz. Cante alto. Como se fosse uma oração desesperada. Me ensina a ser, Senhor. Me ensina a ser. Como tu és, Jesus. Ainda que doa. Tá disposto? Então cante. Ainda que doa, eu quero ser. Ainda que doa, eu quero ser. Cheirando marcas que tem no cordeiro. Eu largo meu eu para ser transformado. Ainda que doa, eu quero ser mudado. Ainda que doa, eu quero ser curado. Cheirando marcas que teve o cordeiro. Eu largo meu eu para ser transformado. Pai, nós estamos aqui essa noite à tua disposição de ser totalmente transformados por ti. Isso em nome de Jesus. Amém e amém. Dê uma salva de palmas bem forte a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Se ainda não deu a paz do Senhor a um irmão do seu lado, dê a paz do Senhor para ele. Glória a Deus. Pode sentar no seu lugar. Que bom que você está aqui. Seja uma noite cheia do Espírito Santo de Deus falando aos nossos corações. Já quero chamar as crianças, podem vir à frente. Hoje, dia 12, é dia das crianças, né? Hoje não teremos nada muito especial para elas, mas dia 25, ainda dentro do mês da criança, teremos um super culto aqui no sábado para as nossas crianças, amém? E nós queremos convidar a igreja a doar brinquedos. Você pode doar brinquedos ou doar Pix, né? Para poder comprar os brinquedos para as crianças, tá bom? Logo, logo a gente coloca no grupo para que vocês possam doar. Ia dar o Marcílio, que é tio, não. Vem, Dulce.
noite, igreja, paz do Senhor. Quero convidar vocês para levantar as mãos para as nossas crianças, para a gente orar por elas. Estou sentindo falta de vários aqui hoje, né? Hoje nós temos 4 crianças, mas nós oramos para que as que estão faltando, seja por motivos de saúde ou outros motivos, para que elas possam estar aqui nos próximos. Amém, Senhor. Eu oro pela vida das nossas crianças, Pai. Que o Senhor mais uma vez venha sobre o nosso culto infantil, trazer sobre elas conhecimento, Senhor, sobre quem o Senhor é. Que elas possam sim, Senhor, despertadas por Ti, com uma vontade de se parecer mais contigo, Pai. Que nós que somos tios da salinha, que nós venhamos saber passar o que o Senhor quer, Senhor, que nós ensinamos para ela, Pai, essa noite. Que o Senhor traga saúde para os que não puderam estar aqui nessa noite. Que o Senhor abençoe as famílias aqui representadas, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, povo de Deus. Glória a Deus. Você está feliz por estar na casa do Senhor nessa noite? Glória a Deus. Quantas pessoas gostariam de estar na casa do Senhor exatamente nesse domingo à noite e não podem? Porque estão enfermas, porque estão nos hospitais, e algumas até em presídios. Quantas pessoas gostariam de estar aqui nessa noite para cultuar esse Deus e elas não podem realmente? Então nós temos esse privilégio de estar aqui na casa do Senhor nessa noite, para cultuar esse Deus maravilhoso. Amém? Às vezes tem coisas na nossa vida que nós temos e a gente não consegue valorizar. E tem pessoas que talvez olham para nós e gostariam de ter um pouquinho daquilo que a gente tem, como o privilégio de estar na casa do Senhor nessa noite. Então é algo que a gente possa abrir os nossos olhos e começar a valorizar aquilo que nós temos. Amém? Às vezes nós estamos tão distraídos com as nossas vidas, com as coisas que acontecem na nossa vida, que nós acabamos esquecendo do principal, né? Da maior prioridade da nossa vida. E essas distrações na nossa vida, ela tem nos roubado a nossa maior prioridade, que é a presença do nosso Deus. E essas distrações que acontecem na nossa vida são preocupações, são aflições, são ocupações que têm roubado de nós tantas coisas que nós deveríamos usufruir, a gente não usufrui porque estamos distraídos. E eu queria nesse domingo, dia 12 de outubro, falar um pouquinho sobre isso, sobre distração, sobre prioridade na nossa vida, que tem tirado o nosso foco, tem roubado de nós aquilo que é de mais importante. Amém? Eu queria abrir com você lá no Salmo 127. Salmo 127. Diz assim, a partir do versículo 1. Se o Senhor não constrói a casa, o trabalho dos construtores é vão. Se o Senhor não protege a cidade, de nada adianta guardá-la com sentinelas. É inútil trabalhar tanto, desde a madrugada até tarde da noite, e se preocupar em conseguir o alimento, pois Deus cuida de seus amados enquanto dormem. Esses versículos falou comigo há um tempo atrás, e esses dias o Senhor me trouxe a lembrança dele, porque é tão forte quando a gente lê: se o Senhor não constrói a casa, o trabalho dos construtores é vão.
Quando você lê esses 3 versículos, você resume aqui que há algo tão importante na nossa vida que nós não estamos priorizando, que é Deus. Porque ele diz aqui no início, ó, se o Senhor não constrói, é tudo em vão. Se o Senhor não protege a cidade, não adianta, guarda, sentinelas. Se o Senhor, se não for Ele que faz, se não for Ele que tiver no negócio, não adianta. Eu achei muito forte também esse que ele fala lá no 2, é inútil trabalhar tanto. E é o que nós mais estamos em um tempo em que nós mais temos visto muitas distrações. E uma das causas é exatamente o nosso trabalho. É inútil trabalhar tanto, desde a madrugada até tarde da noite. E a gente corre dia e noite, trabalhando, querendo conquistar os nossos sonhos, que não é pecado conquistar sonhos. É maravilhoso, é grandioso. Mas a nossa prioridade tem que ser o nosso Deus. Porque aqui ele fala assim, não adianta trabalhar tanto e se preocupar em conseguir o alimento, pois Deus, Ele cuida de seus amados enquanto dormem. Essa palavra ela não quer dizer que você tem que estar dormindo esperando o maná cair do céu. Não, não é sobre isso. É que nós temos que colocar, como a própria palavra fala, que nós temos que buscar em primeiro lugar o reino dos céus e todo o resto vai ser acrescentado. Mas é quando nós buscamos o reino de Deus em primeiro lugar. E às vezes nós só lemos a segunda parte. Não, se eu for à igreja, tudo me vem, tudo o Senhor vai realizar na minha vida, tudo vai acontecer. E não é assim, não é. É a presença do Deus vivo sobre a nossa vida, é colocar Ele em primeiro lugar, é colocar o Senhor no centro da nossa vida, é colocar o Senhor no comando da nossa vida, porque se não for assim, a nossa vida aqui nessa terra está sendo totalmente em vão. Não, mas eu estou trabalhando, eu estou conquistando os meus sonhos, glória a Deus por isso. Mas quando nós não colocamos o Senhor em prioridade na nossa vida, é como se a gente estivesse construindo uma casa de areia. A primeira ventania, a primeira tempestade que vier, ela vai cair, ela vai desabar, porque ela não está firmada na rocha. E é exatamente isso que nós precisamos. Esse tempo que nós vivemos hoje é um dos tempos mais necessitados de Deus. Porque nós conseguimos ver igrejas cheias de pessoas. Nós conseguimos ver tantas igrejas lindas, cheias. Mas de pessoas vazias que não colocam o Senhor em primeiro lugar. Não adianta nós estarmos na igreja no domingo, bonito, arrumado, perfumado. Se por dentro nós estamos com mau cheiro. Se por dentro nós estamos vazios, secos, amargurados. Porque a presença daquele que é mais importante, ela não está em nós. E aqui nesses versículos do Salmo, ele fala que se o Senhor não tiver no comando, se Ele não tiver à frente, se Ele não for a nossa prioridade, a nossa vida aqui está sendo inútil. É inútil trabalhar tanto, buscando dinheiro para comprar tantas coisas que nós queremos realizar. Porque no momento em que a morte chegar, a gente vai. E aonde vai ficar todo o nosso suor que nós derramamos aqui nessa terra? Aonde vai ficar todo o nosso dinheiro, nosso salário, que a gente trabalhou tanto, que a gente muitas vezes ficou sem dormir, muitas vezes ficou sem se alimentar direito para trabalhar dia e noite, buscando dinheiro para conquistar os nossos sonhos?
e nós conseguimos conquistar. Mas quando a morte chega, ela leva e tudo isso vai ficar. Aí a gente pergunta, quando a morte chegar, para onde eu vou? Se eu tiver firmada a minha vida nessa rocha que é Jesus, se Ele for a minha prioridade, glória a Deus por isso, porque eu vou para a morada que Ele está reservando para mim. Mas se eu não estiver colocando o Senhor como prioridade da minha vida, para onde eu irei? Para onde eu irei? Para que adiantou todo o meu suor aqui nessa terra? Para que adiantou tanta correria? Se tudo isso vai ficar, para quem ficar aqui nessa terra? E qual será o meu destino se eu não tiver Ele em mim? Qual será o meu destino? E é inútil viver distraído com as nossas ocupações aqui nessa terra, preocupações, se nós não focarmos nele. E aqui na Bíblia a gente vê vários exemplos aqui, e um dos maiores exemplos que a gente sempre escuta muito falar, que eu até já falei da outra vez sobre escolhas. Eu falei de Marta e Maria, mas não tem como não falar delas. Marta e Maria são dois exemplos que encaixam exatamente nas distrações. Nós vemos Marta e Maria, Marta distraída com suas ocupações, com seus afazeres, e Maria priorizando o que era mais importante. Aí a gente traz Marta e Maria para cá, para a realidade de hoje, da vida que nós temos hoje. Em qual nós nos encaixamos? Marta distraída com suas ocupações? Ou será que Marta não tem nada a ver conosco e a gente se encaixa exatamente na Maria? Que Maria buscou a prioridade, Maria sempre estava ali buscando a prioridade daquele momento, que era aos pés de Jesus. São dois exemplos que nós vemos aqui, Marta e Maria, que nos ensina muita coisa aqui. Marta, ela estava distraída, como nós muitas vezes ficamos. E não é difícil ficar distraído no mundo que nós vivemos. Não é difícil. É facinho, facinho. É facinho você estar em casa, lavando sua louça, varrendo a casa, e de repente você vai olhar a hora no telefone. E você olhou a hora, você pegou no telefone para olhar a hora, e de repente você já estava com meia hora olhando no Instagram ou no WhatsApp. É fácil a gente se distrair no mundo que nós vivemos hoje. É muito fácil. Mas nós nos distraímos muito fácil com as coisas que não são importantes. Não sei se vocês já perceberam isso. Mas a gente se distrai muito facilmente com telefone, com internet, conversando besteira, jogando conversa fora muitas vezes. A gente se distrai muito fácil. Mas muitas vezes, quando é com as coisas do reino, a gente não consegue se distrair. É muito fácil eu me distrair com o telefone, com conversas, mas na hora que eu vou buscar na palavra, eu não consigo me distrair com a palavra. Eu não consigo. Se eu vou ler o Salmo 127, eles só são apenas 5 versículos. Se eu for pegar a Bíblia para me ler o Salmo 127, eu não consigo me distrair lendo 128, 129, 130. Por quê? Por que a gente não é fácil se distrair com as coisas do reino de Deus? Por que não é fácil a gente se distrair quando está todos conversando em uma roda, falando do culto? Olha que culto maravilhoso, olha que palavra maravilhosa. E nós não conseguimos nos distrair com aquela conversa sobre Deus. É uma pergunta para a gente refletir, gente. Por que a gente não se distrai com as coisas do reino?
Aí a gente poderia se distrair o dia inteiro sem problema nenhum. Mas nós nos distraímos com as coisas supérfluas, inúteis dessa vida. E a gente não consegue priorizar as coisas do reino de Deus. É muito fácil eu me distrair com o horário do meu trabalho. É muito fácil. Mas quando é no horário do meu culto, é muito fácil. Sabe, se você for parar para você refletir na sua vida e eu refletir a minha, sobre distração e prioridade, vamos pensar um pouco sobre isso. Eu queria que você levasse a palavra para casa e lá na sua casa, quando você fosse fazer o seu devocional amanhã, você colocasse diante do Senhor essas duas palavras, distração e prioridade. E você começasse a perguntar ao Senhor: Deus, me diz aonde eu estou errando nas distrações. O que tem me distraído, o que tem me afastado do teu propósito, o que tem me afastado da tua vontade, o que as distrações têm feito com a minha vida. E me fala, Senhor, qual é a minha prioridade. Fala ao meu coração. Sabe, a gente tem que fazer igual Jó. Jó ali no ato do seu desespero, por tantas coisas ruins que estavam acontecendo com ele. E Jó ali estava desesperadamente querendo saber o porquê que ele estava passando por tudo aquilo. Por que, Senhor, que eu estou passando por isso? Qual foi o meu pecado? Onde foi que eu errei? E a gente tem que ser assim, desesperadamente perguntar: Senhor, aonde eu estou me distraindo? Aonde eu estou me afastando da tua presença, da tua vontade, da minha maior prioridade, que é o Senhor na minha vida? O que está acontecendo comigo, Senhor? Aonde eu estou errando? Eu preciso me consertar. Eu não sei se você faz orações assim diante do Senhor, porque quando nós conhecemos a Deus verdadeiramente, a nossa sede, a nossa busca é de querer sempre melhorar cada vez mais. É de querer ser alguém melhor, é querer deixar os pecados, as distrações de lado e querer fazer sempre a vontade do Senhor, por mais que a gente não consiga fazer 100% de tudo. Mas a gente tenta, a gente anseia fazer sempre a vontade do Senhor. E a gente começa a perguntar a Deus: aonde eu estou errando? O que eu preciso melhorar? São perguntas que nós devemos fazer a Deus todos os dias. Porque nenhum de nós estamos 100% ainda obedientes ao Senhor. E aqui nós encontramos também exemplos aqui também. O povo de Moisés e o povo ali no deserto. A gente encontra ali Moisés e aquele povo, um povo que estava ali, que foi tirado de um lugar de escravidão e estava ali no deserto. E ali o povo, andando no meio do deserto, estava distraído com o quê? Com as suas murmurações. O foco do povo era olhar para aquilo que estava faltando, que eles achavam que estava faltando para eles. O foco do povo era reclamar, era murmurar, porque eu não tenho carne para comer, porque eu não tenho isso, porque eu não tenho aquilo, porque está faltando água, porque está isso. O foco do povo era as suas murmurações, e ali eles andavam distraídos com isso. Enquanto Moisés, coitado de Moisés, sofria por ele e por todo aquele povo murmurador. Moisés estava ali focado em obedecer ao Senhor, em conduzir aquele povo, em confiar no Senhor. Aí nós lembramos também de Daniel, onde as pessoas ali, naquela época de Daniel, estavam distraídas, querendo agradar homens, querendo obedecer a homens, adorando as imagens que era feita para ser adorada. E Daniel estava ali priorizando
ser fiel ao Senhor até o fim. Oh, coisa maravilhosa. Sabe, enquanto todo mundo estava ali querendo obedecer os homens, querendo satisfazer a vontade dos homens, porque nós como seres humanos, nós muitas vezes nos comportamos como Maria vai com as outras. Se todo mundo está fazendo, mas ele é crente, ele está fazendo, então eu posso fazer também. Não. Ele pode ser crente, ele pode dizer, pode estar na igreja, ele pode fazer tudo de errado. Mas não é porque ele está fazendo que é certo. Como é que eu vou saber se ele é crente e está fazendo? Você é guiado por ele ou você é guiado pela palavra? Aí quando a gente olha para a pessoa que diz que é crente e está fazendo errado, você vai procurar na palavra. Se você achar que na palavra diz que o que ele está fazendo é certo, então faça. Porque se a palavra diz, está correto. Agora, se você encontrar na palavra que está errado, meu querido, comece a orar por aquele irmão que está fazendo errado. Comece a orar por ele e faça aquilo que é correto para que ele possa olhar para você e ver uma esperança. Nossa, eu estou fazendo errado, aquele irmão é que está fazendo certo. Sabe, a palavra, ela é a lâmpada, a própria palavra fala, a lâmpada para os nossos pés, é aquilo que nos guia os nossos passos. E enquanto Daniel estava ali, priorizando ser fiel a Deus, muitas pessoas estavam fazendo aquilo que é errado. Não imite aquilo que é errado. Não imite, por mais que seja lá quem for, não importa quem seja. Se estiver fazendo errado, não imite. Imite aquilo que está na palavra do Senhor, porque o que está na palavra é aquilo que é correto. Deixa eu citar outro exemplo para você. Ana estava passando pelo momento de dificuldade, porque ela queria muito engravidar e ela não tinha conseguido ainda. E enquanto ali as suas rivais tentavam dia e noite distrair Ana, querendo distrair a Ana ali, fazendo inveja a ela, porque aquelas mulheres tinham filho e Ana não tinha ainda. E aquelas mulheres estavam tentando distrair Ana, fazendo com que Ana ali ficasse depressiva, ansiosa. O que foi que Ana fez? O que foi que Ana priorizou naquele momento? Ana fez algo muito precioso. Ana priorizou entregar tudo ao Senhor. Suas preocupações, suas aflições, porque só Deus é que sabe como estava o coração de Ana naquela hora. E Ana resolveu entregar tudo aquilo ao Senhor, o dono de todas as coisas. Aquele, o único que poderia fazer acontecer o impossível. E assim Ana fez. Ela priorizou entregar ao Senhor, enquanto as suas rivais estavam tentando tirar o foco dela. Mas existe um exemplo que Deus pode mudar todas as coisas, né? A gente sabe disso. Glória a Deus por isso. E tem o exemplo de Paulo. A gente conhece Paulo, grande exemplo de que Deus pode mudar tudo na vida de alguém. E antes, a gente conhecia Paulo como aquele que priorizava perseguir os cristãos. Paulo ali, a prioridade dele, era a distração dele, perseguir os cristãos. Mas aí,
Deus como pode mudar todas as coisas. Depois que houve o encontro de Paulo com Cristo, a maior prioridade de Paulo, a partir daquele momento, foi fazer conhecido o único Salvador do mundo. Glória a Deus por isso. Que Deus pode mudar tudo. Deus pode mudar todas as coisas. E a história de Paulo é uma das histórias mais lindas, já falei isso aqui, porque Paulo nos dá esperança para nós e para aqueles que nós oramos para que um dia venham conhecer também a Cristo. Né? Então Paulo é um dos grandes exemplos que a gente pode olhar. E foi um grande homem de Deus que pregou o evangelho acima de tudo e de todos. E ele não estava nem aí, ia e pregava. Então Paulo colocou como prioridade na sua vida pregar o evangelho de Cristo. Mas foi só depois que ele teve o encontro com Cristo verdadeiro. Aí eu pergunto, por que nós não fazemos igual Paulo? Nós, eu e você. Porque se nós tivermos encontro também com Cristo, por que a gente não é como Paulo? Porque Paulo colocou como sua prioridade na vida de pregar esse evangelho. Toda a oportunidade que ele tinha, ele estava pregando o evangelho. Se Paulo estava solto, ele pregava o evangelho. Se Paulo estava preso, ele pregava o evangelho dentro da cadeia, pregava o evangelho para os soldados. Se Paulo era chamado pelas autoridades, Paulo pregava o evangelho. Aonde havia uma oportunidade, Paulo pregava o evangelho. E por que nós temos boca para falar e a gente não consegue pregar esse evangelho aonde o Senhor nos coloca? Nós temos oportunidade no colégio para quem estuda, temos oportunidade no trabalho para quem trabalha fora, nós temos oportunidade na fila do pão, na fila do banco, seja lá onde você for durante o seu dia, nós temos a oportunidade de abrir nossa boca e falar do Evangelho de Cristo. E eu vou te dizer, o Senhor nos coloca pessoas na nossa frente todos os dias para que a gente fale dele. Mas muitas vezes nós nos calamos. Nós não falamos de Jesus. Eu não conto às vezes pessoas que passaram pela loja. Eu vou contar só um exemplo. Uma mulher passou pela loja, uma vez entrou para olhar e começou a olhar, e de repente ela começou a falar tudo sobre a vida dela. Eu não perguntei, porque eu não sou entrona e nem não fico perguntando nada da vida de ninguém. Aí eu pergunto para você, foi dela mesmo que ela teve vontade de me contar porque ela gostou da minha cara? Ou foi Deus que colocou aquela mulher ali? Foi Deus. Então, se há essa oportunidade, vamos falar de Cristo. E eu fiquei feliz porque ela saiu e eu falei de Cristo para ela. Nossa, eu fiquei mais feliz do que se eu tivesse feito uma venda naquele dia. Para mim foi melhor do que uma venda. Eu falei de Cristo para ela, falei da palavra, sabe? E são oportunidades que o Senhor coloca na nossa vida todos os dias. E a gente precisa apenas ter o nosso coração disposto a falar. Porque a palavra diz que o nosso coração, a boca fala que o nosso coração está cheio. E se a gente se cala é porque o nosso coração não está cheio. Porque se o nosso coração tivesse tão cheio, tão cheio, tão cheio, a nossa boca não conseguiria segurar as palavras do Senhor. Entende? Quando nós fazemos o nosso devocional realmente todos os dias, pela manhã principalmente, porque você tem todo dia para que o Senhor possa derramar o Evangelho sobre a vida de alguém, faça seu devocional de manhã antes de sair para o seu trabalho. E deixe, como diz a Liliana, deixe Deus te usar. Deixe Deus te usar.
Encha de manhãzinha o seu coração das palavras do Senhor, da presença do Senhor. E a sua boca vai estar tão cheia, que ela não vai conseguir segurar as palavras do Senhor na sua boca. E o Senhor vai te colocar pessoas na tua frente. E quando essas pessoas enviadas por Deus chegar, não vai ser você. A sua boca vai se abrir automaticamente. Você entende que é assim que o Senhor faz? Deixa o Senhor te usar, meu querido. Deixa o Senhor te usar. Cuidado com as distrações, pois ela nos engana, ela tem nos enganado. Eu quero abrir com você lá em Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3. Aqui fala algo muito importante para a igreja de Sardes. Eu achei muito interessante porque diz assim, a partir do versículo 1. Escreva essa carta ao anjo da igreja em Sardes. Essa é a mensagem daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Sei de tudo o que você faz. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Desperte, fortaleça o pouco que resta, pois até mesmo isso está quase morto. Vejo que suas ações não atendem aos requisitos de meu Deus. Lembre-se do que ouviu e no que acreditou no princípio. Agarre-se a isso com firmeza. Arrependa-se. Se não despertar, virei subitamente até você como ladrão. Sabe, eu achei isso aqui muito interessante. Porque as distrações, elas nos enganam. As distrações do nosso dia a dia acabam nos enganando e tirando o nosso foco. E eu lembrei exatamente dessa parte que ele fala assim: você tem fama de estar vivo, mas está morto. As distrações, ela nos faz pensar que nós estamos vivos. Porque nós viemos ao culto no domingo, nós estamos vivíssimos, recebemos a palavra, louvamos, adoramos o Senhor, glória a Deus por isso. Mas isso foi no domingo. Mas aí de segunda a sábado, o que foi que você fez para adorar esse Deus, para buscar, para ler a palavra? Talvez nada ou alguma coisa. Mas as distrações durante a semana são muitas. Enquanto nós achamos que estamos vivos, nós estamos mortos. Como diz aqui, você tem fama de estar vivo, mas está morto. Cuidado com as distrações que aparecem na sua vida. Não deixe ela te enganar. Aqui no versículo diz assim, no versículo 2: desperte. Desperte, igreja. Fortaleça o pouco que resta. Não deixe o diabo carregar aquilo que ainda resta em nós. Pois até mesmo isso está quase morto. Aí lá no finalzinho do 3 diz assim: arrependa-se. Sabe, eu não sei se você faz essa oração, mas é o certo. Todos os dias, quando nós vamos orar, nós precisamos nos arrepender. Não, mas eu não cometi pecado nenhum. Cometeu. Quando nós desobedecemos a palavra, nós cometemos pecado. E quem de nós pode bater no peito e dizer: eu não cometo pecado, eu não desobedeço a palavra? Quem de nós? Ninguém pode fazer isso, porque todos nós desobedecemos o Senhor todos os dias. Desperte para que você viva novamente. Aí você já está em Apocalipse, vai lá para o capítulo 2. Capítulo 2 e versículo 2 diz assim:
Sei de tudo que você faz. Vi seu trabalho árduo e sua perseverança. Isso aqui é a mensagem à igreja de Éfeso. E sei que não tolera os perversos. Examinou as pretensões dos que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que são mentirosos. Sofreu por meu nome com paciência sem desistir. Lá no versículo 4. Contudo, tenho contra você uma queixa. Você abandonou o amor que tinha no princípio. Veja até onde você caiu. Arrependa-se e volte a praticar as obras do início, que praticava no início. Do contrário, virei até você e tirarei seu candelabro de seu lugar entre as igrejas. A palavra do Senhor está nos alertando, igreja, nessa noite. Cuidado com as distrações. Cuidado, se arrependa. Volte a praticar as obras que praticava no início. Quando nós conhecemos a Cristo, quem aqui não se apaixonou, teve aquela paixão à primeira vista? Quando nós nos encontramos com o Senhor, e ali havia dentro de nós um fogo tão grande, que nós éramos capazes de fazer qualquer coisa por amor a Cristo. Isso se chama o primeiro amor. E aí, as distrações, o tempo vai passando, as distrações vai nos enganando, e a gente vai acabando deixando para trás aquilo que nós fazíamos lá antes. A gente acaba deixando o nosso amor lá atrás, e conseguimos sobreviver com as migalhinhas que entregamos ao Senhor. E o Senhor não quer migalhas, porque Ele não é digno de migalhas. O Senhor é digno de tudo. Tudo que é meu, tudo que eu sou, tudo é dEle. Ele é digno de tudo. Não deixe as distrações roubar aquilo que é de mais precioso na sua vida. A presença do Senhor. E glória a Deus por isso. E talvez você anda tão distraído com tantas coisas, tantas preocupações, talvez aflições e até problemas que aparecem na nossa vida. E talvez os seus olhos e os meus olhos, nós só conseguimos enxergar ao nosso redor, talvez um vale de ossos secos. É como se as aflições nos cegassem, ou as distrações da nossa vida acabassem nos cegando. E a gente não consegue enxergar direito quem Deus é. A gente não consegue enxergar direito ao nosso redor. Nós não conseguimos enxergar aquilo que a palavra diz que nós somos. Nós somos amados, somos escolhidos e somos privilegiados por ser escolhido por um Deus tão grande, tão cheio de amor por nós. Totalmente imerecedores é o que nós somos. Não somos dignos desse amor, mas Ele escolheu nos amar. Glória a Deus por isso. Por isso nós somos privilegiados. E talvez as nossas distrações tenham feito com que ao nosso redor nós olhamos para nós e nos vemos como um vale de ossos secos, sem vida, sem esperança, sem expectativa nenhuma, seja ela emocional, seja material, seja ministerial ou até mesmo espiritual. Nos encontramos como vale de ossos secos. E aqui, nessa noite, o Senhor nos convida a tirar as distrações e focar na prioridade da nossa vida, que é Ele. Ele quer nos trazer de volta à realidade do nosso propósito. Nós já falamos tanto aqui que o nosso propósito é ter o nosso relacionamento com o nosso Deus. Foi para isso que Ele nos resgatou, foi por isso que Jesus morreu naquela cruz. Para esse relacionamento estar curado e sarado novamente. E o Senhor tem para nós hoje, igreja, fôlego de vida.
O que o Senhor quer para nós hoje é que a gente deixe as distrações de lado e a gente comece a priorizar Ele. Lá em Ezequiel 37, eu não vou abrir porque vai demorar, mas fala exatamente sobre o vale de ossos secos. Ali quando o profeta chegou, o Senhor levou o profeta até aquele vale de ossos secos. E ali ele só conseguia ver ossos. Não tinha vida, era só ossos secos. E quando nós, a nossa visão humana olha para aquilo ali, a gente não consegue ver esperança nenhuma. E ali naquele momento o Senhor falou para que o profeta começasse a profetizar sobre aquele vale de ossos secos. E ali, quando ele começou a profetizar, os ossos foram se mexendo, se juntando, criando carne. E ali o Senhor fez um exército naquele lugar. Sabe o que o Senhor falou para mim? Quando eu estava lendo essa passagem do ossos secos, é que a igreja tem se distraído, a igreja em geral tem se distraído com tantas coisas, com tantas novidades, tantas coisas modernas que estão colocando dentro do evangelho que não é correto. As pessoas estão distraídas com o modernismo, com os status, com as coisas, as novas doutrinas que é colocado nas igrejas. E as pessoas estão distraídas com isso, e elas estão esquecendo do principal, que é a presença do nosso Deus. Não adianta a gente fazer como a gente vê hoje. As igrejas são verdadeiros hotéis. As igrejas são lindas. Verdadeiros hotéis aconchegantes para quem quiser chegar, qualquer visitante ali, você fica ali bem aconchegado. Um hotel 5 estrelas. Agora eu pergunto, um hotel 5 estrelas, bem aconchegante, muito lindo, muito adornado, mas se não tiver a presença do Rei, de nada adianta. A gente leu lá no início, no Salmo 127, é inútil fazer qualquer coisa se não tiver o Senhor. Se o Senhor não tiver no negócio, não adianta. Hotel 5 estrelas. Antigamente, quando eu não era evangélica, eu estava lembrando esses dias que eu ia para a igreja, e na igreja que eu ia antigamente, antes de me converter, não tinha banheiro. Não sei se vocês era assim, mas não existia nenhum banheiro. Se na hora que você estivesse lá ouvindo a pregação, se tivesse vontade de ir no banheiro, você te vira. Não tinha banheiro. E eu vou te dizer, às vezes eu ia e ficava em pé porque não tinha banco. E eu ficava assistindo da janela da igreja. Ninguém se disponibilizava. Eu vou pegar uma cadeira para você, viu? Para você sentar. Então vem sentar aqui, vem. As igrejas evangélicas fazem isso hoje. Se chegar algum visitante ali e ficar em pé, o que nós fazemos? A gente chama, eu dou o meu canto para ela sentar, não tem problema nenhum. Mas eu quero só fazer uma comparação que antes não tinha banheiro, não tinha cadeira para sentar, não tinha água para... Gente, não tinha água para beber. Hoje é porque se usa muitas garrafinhas de água, mas antigamente não tinha essa moda de garrafinha de água, não. Se você tivesse com sede, aguenta e até terminar. Não era um hotel, e hoje as igrejas evangélicas são verdadeiros hotéis. Nós tratamos as pessoas bem e muitas vezes as pessoas ainda assim elas não querem ficar.
Mas, antigamente, nós íamos para a igreja e não tinha nada disso. E mesmo assim a gente ia. Sabe, eu estava pensando sobre isso, e, meu Deus, não tinha nenhum conforto, não tinha nada que pudesse suprir a minha necessidade daquele momento, mas mesmo assim eu estava lá todo domingo. E às vezes as igrejas evangélicas se tornam algo tão grande, tão confortável, e mesmo assim as pessoas rejeitam. E assim é a palavra do Senhor. Às vezes pessoas necessitadas de Cristo, já na beira da morte, sofrendo de dor, e mesmo assim você oferece Cristo, você fala da palavra, e mesmo assim elas não querem receber. E assim é o mundo que nós vivemos hoje. Nós precisamos nos agarrar àquilo que o Senhor tem colocado na nossa vida, a palavra de Deus. O Senhor tem para nós hoje, igreja, fôlego de vida. O Senhor falou para mim, quando eu estava fazendo essa palavra sobre o vale de ossos secos, que muitas distrações, as pessoas estão muito distraídas, e está faltando o fôlego de Cristo. Está faltando o fôlego de Cristo nas pessoas. Às vezes as igrejas estão tão cheias, mas não tem a presença do Senhor. Não estão ensinando as pessoas a buscarem o Senhor. Não estão ensinando as pessoas a terem relacionamento com Cristo. Estão colocando doutrinas para as pessoas. Você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Mas não ensina o caminho para o Evangelho. Elas não conseguem ensinar que a palavra de Deus que nos ensina tudo o que nós precisamos saber. Os homens estão querendo nos ensinar como seguir o Evangelho, sendo que o Evangelho é só você ler a palavra do Senhor. É só você começar a ler a palavra do Senhor. É o nosso melhor manual que nós temos para a nossa vida. A palavra do Senhor, igreja. Você não precisa que o pastor diga para você o que é certo e o que é errado. Você não precisa que o pastor fique dizendo: ei, não vai por ali não, que aquele caminho está errado. Comece a ler a palavra do Senhor todos os dias da sua vida. E você vai ser guiado por essa palavra, que ela não erra. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Seja guiada por ela e não se distraia no meio do caminho. Se coloque no altar do Senhor. Aquilo que está no altar, o diabo não pode tocar. Então se coloque no altar do Senhor, para que o diabo não toque em você. Você pode levantar a sua mão e declarar para o Senhor: eis-me aqui, Senhor, sopra em mim o teu fôlego, para que eu priorize a tua vida em mim, assim como o Senhor fez naquele vale de ossos secos. Que o Senhor faça sobre a vida de cada um de nós nessa noite, que Ele sopre vida, fôlego de vida sobre nós, e que a gente tenha a vida de Cristo em nós, em nome de Jesus. Você pode aplaudir esse Deus maravilhoso. Glória a Deus, glória a Deus. Fique de pé nesse momento, em nome de Jesus. Deixe o Senhor soprar sobre a tua vida nessa noite. Saia daqui cheio do fôlego do Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Em cima dessa palavra que nós lemos hoje, sobre as distrações e a prioridade, você pode fechar os seus olhos nessa hora e você fazer uma aliança com o Senhor sobre a sua prioridade. A sua maior prioridade é o Senhor Jesus na sua vida. Não deixe que as distrações te roubem daquilo que é mais importante.
Não deixe que o Senhor fique em último lugar na sua vida. Mas faça com que Deus seja a sua maior prioridade. Busque a Ele de todo o seu coração. E receba nessa noite, como aquele vale de ossos secos, receba vida. A vida de Cristo em nome de Jesus. Receba vida em abundância em nome de Jesus. Aleluia. Busque ao Senhor, querido. Me escutas quando aleluia, Jesus. Oh, glória a Deus. Me escutas quando clamo. Aleluia. Acalma o meu pensar. Me leva pelo fogo, curando todo o meu ser. Diga, eu confio. Confio em ti. Diga, eu confio. Confio em ti. Creio que, cante. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Oh, aleluia, Jesus. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Vamos declarar do início. Eu sei que Ele está aqui, está ouvindo sua oração. Me escutas quando clamo Ele acalma você. e acalma o meu pensar. Te leva. Me leva pelo fogo E vai curando você. curando todo o meu ser. Então levante sua mão, diga que você confia. Confio em ti. Diga, eu confio. Confio em ti. Creia. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim, Jesus. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Deixa o Espírito Santo tocar você, tirando todas as distrações. Existe uma mensagem que fala sobre o 100%. E você precisa estar 100% diante daquilo que você se obriga a fazer ou decide fazer. Então esteja 100% aqui agora.
100% adorando a Deus, 100% se entregando a Deus. Não tire a porção de Deus. É como se fala do bolo, o primeiro pedaço é para Deus, não dê o pedaço de Deus, e Ele estará contigo em todo o resto. Aleluia. Levante sua mão e diga: Senhor, eu preciso equilibrar minha vida, eu preciso alinhar minha vida, eu preciso equilibrar aquilo que eu decidi fazer, e eu decidi viver para Ti, viver em Ti, estar em Ti, e eu não quero me distrair disso, eu não vou me perder na Tua hora, na Tua porção, no Teu momento. Se eu digo que a minha vida toda é Tua, Senhor, como poderei me esquecer de Ti, de Te entregar o que realmente é Teu? A minha vida é totalmente Tua, Jesus, aleluia. Nada é impossível para Ti, nada é impossível. Nada é impossível para Ti. Tens o meu mundo, tens o meu mundo em Tuas mãos. Nada é impossível para Ti. Nada é creio que Tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que Tu és a vida. Eu preciso de Ti, nada igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. nós andamos por essa decisão, os caminhos de alinhamento são os que nos levam a realmente viver a perfeita vontade de Deus, que para nós é bom e agradável. Aleluia. Eu queria tirar um momento de oração agora por algumas pessoas. Queria que você orasse pela vida do Isaac, que está se recuperando de uma crise respiratória, ele está internado, filho do nosso querido diácono Ídaro e da Sonaira. Também queremos orar pela vida do irmão Marcos, tem passado por algumas tribulações. Queria que você orasse agora em nome de Jesus. Existe poder na oração da igreja. Se você confirmar junto comigo, nós veremos o Senhor usando tudo isso para cumprir propósitos. Amém? Não há tribulação na vida dos homens de Deus por acaso. Jó só passou porque ele precisava ter uma intimidade profunda com Deus. Não existia um acaso ali, existia um propósito. E o propósito, em nome de Jesus, se ajusta a esse momento, a essa tribulação. Então comece a orar agora. Pai, em nome de Jesus, e o Senhor entre agora sobre a vida desses irmãos e sobre a vida de outros irmãos que estão aqui ou talvez em casa, passando por tribulações, passando por momentos que
Em outro caso teríamos medo, em outro caso, Senhor, teríamos desespero, mas em Ti nós confiamos que tudo isso, Senhor, se moverá para um bem maior, e tudo isso se moverá para um bem maior. Deus, em nome de Jesus, nós declaramos cura, como diz a canção, nós declaramos a Tua visitação, como diz a canção, nós declaramos em nome de Jesus o transformar totalmente da falta em alegria. Nós dizemos, Senhor, e declaramos em nome de Jesus que volte a vida, e volte a vida, e volte a vida em nome de Jesus, e tudo que era vazio como um vale de ossos secos volta a ter vida em nome de Jesus. A igreja pode declarar amém? Diga amém, eu creio. Diga amém, eu acredito. Diga amém, eu confirmo. Isso em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. É impossível para Ti. Declare. Nada é impossível. Nada, nada. Nada é impossível para Ti. Tens o meu mundo em Tuas mãos. Tens o meu mundo em Tuas mãos. Nada é impossível para Ti. Nada é impossível. Nada é impossível para Ti. Tens o meu mundo em Tuas mãos. Dê a maior salva de palmas que você puder a Jesus. Aleluia, glória a Deus. Pode sentar no seu lugar. Já quero chamar o devocional. Devocional é uma lembrança que nós trazemos todos os cultos, que você tem que fazer o devocional. Como a maioria das igrejas tem a palavra do dízimo, para lembrar que você tem que dizimar, e já teremos a palavra do dízimo. Nós aqui na Ouvir decidimos ter a palavra do devocional todo domingo, para que você lembre de fazer seu devocional. Então toda vez que você vê alguém subir aqui em cima, ou para dar a palavra do dízimo é para você dar seu dízimo, e a palavra do devocional é para amanhã você fazer seu devocional. Vamos receber a Débora, dar uma salva de palmas para Jesus. Boa noite, igreja. Hoje é eu que estarei trazendo a mensagem do devocional, que é lá em Jó 42, a partir do versículo 12, que diz assim: O Senhor abençoou a última parte da vida de Jó, mais do que a primeira. Ele chegou a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 2.000 bois e 1.000 jumentas. Também foi pai de 7 filhos e 3 filhas, lá no 16. Depois disso, Jó ainda viveu 140 anos, o bastante para ver netos e bisnetos. Aqui, nesses pequenos versículos, a gente vê as bênçãos derramadas sobre a vida de Jó, depois de todo o sofrimento e dificuldade que ele havia passado. Porque quem conhece a história de Jó sabe de todo o sofrimento que foi preciso ele passar. E depois daquele todo o sofrimento, de toda a dificuldade que ele passou, Deus derramou na vida dele muito mais do que ele tinha antes, né? E aqui, nesses pequenos versículos, mostra que valeu a pena Jó ter passado pela dificuldade que ele passou, para que hoje ele pudesse desfrutar das bênçãos de Deus na sua vida. E do mesmo jeito é conosco, que nós possamos também, nos momentos que nós estamos com dificuldades, não desistir, mas saber que se nós estamos passando por isso, é porque nós vamos receber bênçãos de Deus. E como Jó passou pelos momentos difíceis, nós também precisamos passar. Mas é óbvio que como seres humanos,
nós sempre vamos tentar evitar esses desertos na nossa vida. Nós sempre vamos tentar evitar passar por dificuldades. Mas Deus trouxe essa mensagem no meu coração, nesse meu devocional, que quando nós tentamos evitar as dificuldades, quando nós tentamos evitar os desertos que Deus nos coloca, nós podemos até evitar o sofrimento, mas também vamos estar deixando de cumprir o nosso propósito. Também vamos estar deixando de fazer aquilo que Ele nos chamou para fazer. Então, que quando nós passemos por dificuldade, que a gente não venha a evitar ela, mas que a gente venha a entender que nós estamos passando por um deserto, foi porque Deus nos colocou nesse deserto. Então, que nós possamos permanecer firmes nesse deserto, porque vai ter bênçãos no futuro para nós, do mesmo jeito que houve para Jó. E é isso. Amém, igreja, Pai do Senhor. Momento do dízimo, da oferta, né? Você que quer dizimar, levanta a sua mão, né? Que sempre vai ter alguém para entregar o envelope. Momento mais precioso, né? O momento onde Deus testa o nosso coração, né? Que está lá em Gênesis 14, verso 17, que vai dizer o seguinte: depois de haver derrotado os reis, Abraão estava voltando para casa, quando o rei de Sodoma foi encontrar-se com ele, no vale de Savé, também conhecido como Vale do Rei. E Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho. Melquisedeque abençoou Abraão, dizendo: Abraão, seja abençoado pelo Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra. Seja louvado o Deus Altíssimo, que entregou os inimigos de vocês nas suas mãos. Aí Abraão e Melquisedeque deu a 10ª parte, tudo o que havia trazido de volta. Depois o rei de Sodoma disse a Abraão: fique com as coisas e devolva somente as pessoas. Mas Abraão respondeu: eu levanto a mão diante do Senhor Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra, e juro que não ficarei com nada do que é seu, nem um fio de linha e nem uma tira da sandália. Assim você nunca poderá dizer: eu fiz com que Abraão ficasse rico. Não quero nada para mim, a não ser a comida que os meus empregados comeram. Mas os meus aliados, Ané, Escol e Maré, pode ficar com a parte deles. Né, querido? Aqui essa palavra, eu estava lendo ela e estava imaginando. Quando Abraão foi para aquela batalha, as orações que ele fez. Eu imagino que ele deve ter orado, é lógico, pedindo a Deus a vitória daquela situação, daquela guerra, né? Ele orou, com certeza ele pediu e o Senhor atendeu, né? E quando ele vinha voltando, o Senhor testou, mesmo sabendo que Abraão não ia desobedecer. E ele, no ato de submissão e obediência à palavra do Senhor, deu o seu dízimo a um escolhido de Deus. Mas a pergunta que quero deixar para nós hoje, querido, que muitas das vezes quando nós vamos buscar algo, nós ansiamos por algo, pedimos algo a Deus, nós pedimos sim, nós dizemos: Senhor, eu faço aliança contigo, abençoa para que isso dê certo, abre uma porta de emprego. A gente pede um coração, sabe, cheio de fé, acreditando. Mas, querido, muitas das vezes quando Deus faz um milagre acontecer nas nossas vidas, nós não fazemos como Abraão, a gente não lembra de reconhecer, a gente não devolve aquilo que não é nosso. E no dízimo e na oferta, o Senhor justamente faz para ver até onde vai, mesmo Ele sabendo que eu e você é falho, mesmo Ele já sabendo qual é a nossa resposta. Ele abre a porta, você passa por aquela porta, mas você esquece muitas vezes quem foi que abriu a porta. Que essa palavra, querido, venha para nós hoje, para nós refletirmos sobre ela, assim como a pastora bem pregou. Se você ler a palavra de Deus, você vai descobrir que dízimo e oferta não foi homem que criou. O próprio Jesus dizimou, Abraão dizimou. Quem somos nós para não dizimar? Deus só pede tão pouco de nós. Você já parou para pensar, se Ele pede 90%? O que seria de nós? Se 10% nós negamos a Ele? Aqui Abraão é fiel, mais uma vez, né?
Ele é fiel e é submisso à palavra do Senhor. E quem de nós somos submissos à palavra do Senhor? Quem de nós temos um coração grato? Porque é muito fácil dizer, Senhor, eu sou grato a Ti. Porque nós sabemos, lógico, que tudo que temos, tudo que somos, é Ele. Se nós temos emprego, se nós conseguimos um sonho, é tudo Ele. Mas difícil é você manifestar para Ele a sua gratidão nas pequenas coisas. E Ele testa o seu coração. Não é que Ele precise do seu dinheiro, a gente já sabe disso. Mas muitas das vezes nós estamos ligados tanto o nosso dinheiro que nós esquecemos de obedecer a palavra de Deus. Será que Melquisedeque queria o dinheiro de Abraão? Será que Deus colocou aquele homem no caminho de Abraão porque achava que ele ia se negar? Não, Deus já sabia que ele não ia se negar. Mas isso foi uma prova, um teste. E ele disse que eu não quero ficar com nada do que não é meu. Então isso quer dizer que os 10% do nosso dízimo não é nosso, querido. Não acho que você vai ficar pobre se você der seus 10%. Ninguém é tão pobre que não possa dar 10% do que ganha. E ninguém é tão rico que não precise devolver os 10%. Amém? Fica de pé no teu lugar. Fica de pé no teu lugar e vem agradecer a Deus hoje. Que você saia daqui com o coração agradecido. Sabe, querido, eu profetizo na tua vida que ainda esse ano o Senhor vai te colocar uma bênção muito grande nas tuas mãos. Para ver se você vai se lembrar quem foi que te deu a bênção. Então fecha os teus olhos e faz uma aliança com o Senhor. Pede perdão a Ele se alguma vez você negou a Ele. Se alguma vez você achou que tudo foi você que conquistou. Porque não foi, querido. Tudo foi Ele que te deu. Então ora com o teu dízimo. Levanta a tua mão, levanta a tua oferta. Se você dizima agora ou já dizimou, eu não sei. Mas agradece o Senhor por tudo que Ele tem feito. E faz uma aliança. Diz, Senhor, que o meu coração não esteja ligado a dinheiro, mas que o meu coração seja assim como Abraão. Seja submisso a Ti, Senhor. Seja submisso à Tua palavra. Que eu não venha contaminar o meu coração achando para onde vai o meu dízimo, que isso não me interessa. Esse papel não é seu, não é meu. O nosso dever é obedecer a palavra do Senhor. Amém, amados? Vem louvando, vem agradecendo, vem ao altar do Senhor devolver o teu dízimo. Vem deixar o teu dízimo no altar em nome de Jesus. Agradeço, Deus, por se lembrar de mim, por esse teu favor. É o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, não. Eu não paro, eu não desisto. Sou de Deus, sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso foi tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo. A honra, a glória, a força, todo louvor a Deus e o levantar das minhas mãos. Isso é pra dizer, eu te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insiste. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso foi tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força, todo louvor a Deus e o levantar das minhas mãos. Isso é pra dizer, eu te pertenço, Deus. Aqui está, Senhor, teu dízimo. Aqui está, Senhor, aquilo que não é nosso, Pai, que viemos devolver no teu altar, Senhor. Pai, abençoa esses que estão aqui hoje, Senhor. Que o Senhor possa tirar, Senhor, do nosso coração tudo aquilo, Senhor, que é engano, toda mentira, Senhor, tudo aquilo que nos impede de obedecer a tua palavra, Pai, Senhor. Nós abençoamos, Senhor, nesta noite cada dízimo e cada oferta, Pai. E cremos,
cremos, Senhor, que o Senhor irá abrir as portas dos céus sobre as nossas vidas, para que possamos, Senhor, ser obedientes, para que possamos abençoar, Senhor, a tua casa, Senhor, abençoar a vida, Senhor, que sejamos, Senhor, testemunho dos teus milagres, Senhor, testemunho, Senhor, da nossa submissão a ti, ó Pai, em nome de Jesus. Então abençoa, Senhor, cada dízimo, cada oferta, Pai, que esses estão aqui, Senhor, serão fiéis a ti, Senhor, serão fiéis, Senhor, e serão testemunha da tua fidelidade. Isso em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Nossa, A honra, a glória, a força, todo louvor a Deus e o levantar das minhas mãos. Isso é pra dizer: eu te pertenço, Deus. Levanta tuas mãos bem alto. Pai, nós agradecemos por essa noite maravilhosa na tua casa. Como o salmista pediu, a coisa que mais ele desejava era permanecer. Que cada um desses possa permanecer na tua presença todos os dias da sua vida. Porque aqui nós somos fortalecidos, porque te alegramos e a tua alegria, Senhor, é a nossa força. Levante as suas mãos, deixa eu declarar sobre a sua vida que o Senhor tenha misericórdia de ti, que o Senhor se compadeça de ti, que Ele te encha de paz e sabedoria e autocontrole, que o fruto do Espírito seja visível em tuas ações e a força do Espírito Santo transforme você de dentro para fora, gerando benignidade dentro do seu ser. Eu abençoo você com o amor do Pai, com a graça do Filho e as consolações do Divino Espírito de Deus. A igreja diga: aleluia. Dê a paz do Senhor para alguém do seu lado. Dê um abraço nele e diga: o Senhor é bom, o Senhor é bom. Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. Com seu sangue.